E hoje, inaugurando aqui a nossa sede, no bairro histórico dos trabalhadores, dos imigrantes, o bairro do Brás, está tomando posse, estou passando o cargo para a companheira Vilma Amaro, uma das melhores batalhadoras pelos direitos humanos que tem no Brasil. Agora, o Grupo Tortura Nunca Mais, ele nasceu em 1976, na clandestinidade, em plena ditadura, para combater os excessos e a tortura, que era uma verdadeira política de Estado da ditadura. Então, essa política de Estado da ditadura, que é a tortura, precisava ser combatida. E nós temos que agradecer a figuras maravilhosas, como Dom Paulo Evaristo Arnes. Temos que agradecer ao companheiro Hélio Bicudo, um dos homens mais corajosos que teve no Brasil, que conseguiu condenar o Esquadrão da Morte, em plena ditadura também. Temos que agradecer ao Rabino Henri Sobel, que foi incrível, um ano antes, em 1975, no caso Vladimir Herzog, que desde o primeiro dia foi escandaloso, quando a ditadura matou ele na tortura e disse que foi suicídio. Temos também que agradecer ao reverendo Jamie Wright, que já não está entre nós, mas irmão de um dos desaparecidos da ditadura, que é o Paulo Wright, nosso grande companheiro da AP. Então, hoje, aqui no Tortura Nunca Mais, a gente tem que relembrar toda essa história de luta que começou clandestina. Nós só pudemos passar para a legalidade em 1987, com a ditadura já terminada e antes da Constituição, entende? Trabalhamos profundamente no projeto Brasil Nunca Mais e nunca deixamos de combater a tortura, execução sumária e desaparecimento forçado, principalmente. E nesse momento, a nossa luta é pela federalização dos crimes de tortura, execução sumária e desaparecimento forçado, quando forem praticados por agentes do Estado. Porque a tortura continua. Nessa área policial, a ditadura, o espírito da ditadura continua. Então, o que nós temos aqui em São Paulo e vemos também no Rio de Janeiro, são centenas, milhares de brasileiros jovens, principalmente negros, que acabam assassinados na mão de polícia e com a desculpa da resistência seguida de morte. A resistência seguida de morte, ela não existe juridicamente, mas ela foi criada na ditadura e continua sendo usada pelas polícias militares, principalmente. Aí são os famosos autos de resistência. Quando a pessoa, eles dizem que ela resistiu, armada ou não, aliás, a gente está vendo que estar armado ou não nem quer dizer nada. Mas diz que resistiu e levou tiros na nuca e nas costas, de cima para baixo, com sinais claros de execução. E esses crimes, quando chegam à justiça, muitas vezes, quem morreu é culpado por morrer e quem atirou é a vítima. Então, nós continuamos batalhando nesse sentido, assim como continuamos batalhando em absolutamente tudo que for da área de direitos humanos. E eu, que fui presa política e sou uma das sobreviventes, fico muito contente de estar viva também ao mesmo tempo, para ver 98% das crianças na escola neste momento de reeleição da companheira Dilma. Estou muito contente para ver o maior programa de vacinação gratuita do mundo, que é o do Brasil, implantado pelo presidente Lula. Então, que bom que eu estou viva para ver o Brasil melhorando. Que bom que nós estamos aqui. Então, é uma petista corintiana que está muito contente de estar viva e está vendo o Brasil melhorar cada dia, o povo brasileiro melhorar cada dia. E que combate também o neoliberalismo, porque a economia é uma das ciências humanas. Ela tem que ser voltada para as pessoas, para quem está vivo e não para o mercado de capitais. Então, nós estamos nessa luta também. Muito obrigada e boa sorte para a Vilma. Continue integrando a diretoria do Grupo Tortura Nunca Mais, mais como diretora de comunicação e não mais como presidente. A presidente é a Vilma e eu tenho muito orgulho disso.
Ela é minha colega há 50 anos, uma grande jornalista. O primeiro desafio é substituir a altura, né, a presidente Rose Nogueira, porque realmente ela fez um trabalho ao longo dos anos assim irretocável. Então eu espero poder substituir a altura, porque todo o grupo me escolheu por consenso, né? Foi a pessoa naturalmente escolhida. Quero continuar todo esse trabalho de 30 anos. Eu já fui do grupo Tortura Nunca Mais há muitos anos, né? Há mais de 20 anos com a dona Helena, depois voltei. E já há vários anos que eu estou aqui, inclusive na diretoria. Então nós temos muitos desafios, não só continuar essa luta que começou em relação aos presos políticos na ditadura, que foi o fundamento, né, do Grupo Tortura Nunca Mais. Hoje continuamos até para descobrir as ossadas de mortos desaparecidos. Um deles é o Virgílio Gomes da Silva, né, que era ligado ao setor químico. E até agora a gente tem feito várias gestões, inclusive gestão ao Ministério Público Federal, para que sejam descobertas, né, os ossadas onde ele foi enterrado, para que a família possa lhe dar um enterro digno. Então, além desses desafios que vêm desde o período da ditadura, nós temos hoje a questão da desmilitarização da polícia militar, para que os movimentos sociais não sejam criminalizados, as pessoas acabam agredidas. Eu sou jornalista, teve o caso do Alex Silveira, que foi atingido por uma bala de borracha, ficou cego de um olho. E, no entanto, um juiz achou que ele estava errado. Quer dizer, se nós não podemos exercer a nossa profissão, como é que vai fazer? Vai ter que filmar com drone? Quer dizer, é um absurdo isso. Então, os desafios são muito grandes. Na periferia, quem mais morre são os jovens, especialmente os jovens negros. Então, temos feito várias gestões, participamos de todos os seminários, de encontros, denunciando essas atrocidades, levando a processo, até junto com o CONDEP, que eu também sou conselheira do CONDEP. Então, há um vasto trabalho, sem falar ainda na questão indígena. Os índios foram os mais prejudicados pela ditadura, que eram, além das atrocidades diretas. Eu uma vez viajei com um tenente do Paraçar, que dizia com muito prazer, com muita alegria, que jogava roupa contaminada nas aldeias indígenas. E hoje nós temos uma discussão em cima da demarcação, que é a questão do marco temporal, que já teve um julgamento no STF, vai ter outro, em que os índios que não estavam ocupando as suas terras em 88, não têm direito a essas terras. Quer dizer, nós estamos referendando o esbulho, nós estamos referendando a grilagem. Então, assim, os desafios são hercúleos, mas a gente pretende fazer um trabalho junto com outros movimentos sociais, com os sindicatos também, né, para poder a gente começar a mudar um pouco a realidade. Claro que nós já tivemos muitas conquistas, né, desde que o governo, os populares assumiram, mas a gente sabe que a democracia ainda não está consolidada. Por exemplo, nós temos tortura, e a justiça bota a questão de tortura para debaixo do tapete, finge que não tem. Isso nas delegacias, nas penitenciárias. Recentemente eu estive numa penitenciária. Os benefícios que os presos têm direitos não são concedidos, não sei porquê, né? Então, é uma tarefa hercúlea, mais que a gente que vem da ditadura, da justa ditadura, de prisões, a gente realmente reúne todas as condições e vontade, decisão política de continuar todo esse trabalho e esperamos ter sucesso. Eu sei que é muito lento, a mudança social é lenta, mas a gente não vai esmorecer nunca. Eu volto um pouco no tempo. A grande importância do Grupo Tortura Nunca Mais na história desse país foi porque foi um local de resistência à ditadura civil-militar. Esteve nos primeiros momentos na campanha da anistia para trazer os irmãos de fora para dentro da nossa casa, que é este país. E o Grupo Tortura Nunca Mais, ele é uma entidade com 1000 funções. Infelizmente não dá para fazer tudo, mas, diga-se de passagem, estamos fazendo. Teve todo um papel importante no passado, na década de 60, 70, 80, 90, e hoje o Grupo Tortura Nunca Mais, por ter no seu quadro de simpatizantes, filiados e pessoas próximas, muitos deles já é da nossa geração, já está passando dos 60, dos 70, e hoje a proposta, o presente do Grupo Tortura Nunca Mais está envolvido diuturnamente na questão dos direitos humanos, tendo como padrão mesmo a questão da violência. Hoje está inserido na campanha
pela desmilitarização das polícias civis e militares, está envolvida realmente nas periferias com o Comitê contra o Genocídio da Juventude Preta Pobre da Periferia, e juntos a gente vem levando. E o Grupo Tortura Nunca Mais está aí com uma proposta para esse 2015, que é estar diuturnamente de prontidão vigiando o Estado de Direito. Olha, especialmente nesta semana do Dia Internacional dos Direitos Humanos, é muito importante saudarmos o trabalho tão significativo que o Grupo Tortura Nunca Mais tem realizado, e inclusive com o apoio de todos os seus membros, a Comissão Nacional da Verdade, que nesta quarta-feira, dia 10 de dezembro, apresenta o seu relatório no Palácio do Planalto sobre todas as perseguições, torturas, maltratos e tudo aquilo que foi uma verdadeira tragédia ocorrida, sobretudo nos anos do regime militar, de 1964 até que houve a Constituinte de 1988. Em verdade, a presidenta Dilma colocou para essa Comissão Nacional da Verdade de examinar todos os fatos de desrespeito aos direitos humanos, dos direitos à cidadania, nas últimas 4 décadas até 1988. E é muito importante o trabalho que o Grupo Tortura Nunca Mais fez, inclusive para que fosse instalada a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e, sobretudo, também porque muito contribuiu, na verdade, como dentro da Comissão Nacional dos Direitos Humanos houve um grande número de pessoas que sofreram perseguições, maus tratos e torturas, e tiveram parentes que foram assassinados pela ditadura militar. Então, é um grupo que tem uma fibra, uma história de procurar desvendar todos os fatos que agora vêm melhor divulgados à tona, exatamente com o propósito de nós no Brasil nunca mais permitirmos que haja tragédias e maus tratos e perseguições e desrespeito aos direitos humanos, como infelizmente aconteceu naquele período. Mas é importante a continuidade dos trabalhos do Grupo Tortura Nunca Mais, inclusive para evitar que continue desrespeito aos direitos humanos, seja pelas autoridades de segurança pública em cada uma dos estados e cidades brasileiras, porque infelizmente ainda acontecem muitos casos de maus tratos e, sobretudo, atingindo a população mais pobre, aos negros, e então é importante que continue este trabalho corajoso, assertivo, da parte do Grupo Tortura Nunca Mais. E eu quero muito cumprimentar a presidente que termina o seu trabalho com tanta coragem e determinação, a Rose Nogueira, e agora dar toda a força a Vilma Amaro, que hoje toma posse como a presidente nova do Grupo Tortura Nunca Mais. Todo o nosso apoio a vocês. É sempre uma conquista. Cada ano que passa, as entidades de direitos humanos que sobrevivem na luta, enfrentando todas as dificuldades possíveis, e que conseguem, como no caso da Tortura Nunca Mais, uma sede como essa, que possibilita multiplicar o trabalho que já tem sido feito. É com muita satisfação, porque a Comissão de Justiça e Paz e Tortura Nunca Mais são irmãs, são entidades irmãs. Quer dizer, nós tivemos a mesma origem. A mesma origem foi Dom Paulo Evaristo Arnes, ou seja, o Dom Paulo,
que criou a Comissão de Justiça e Paz e depois deu o apoio, né, para a constituição do Grupo Tortura Nunca Mais, em atendimento ao reclamo das famílias, dos perseguidos, das viúvas, dos órfãos, da ditadura assassina que ficou durante muitos anos nesse país. Na avaliação do senhor, a tortura ainda acontece nos dias de hoje? A tortura ainda acontece porque não houve a punição, um dos motivos que não houve a punição dos torturadores. Então é importante que nesse momento os resultados da Comissão da Verdade seja um instrumento para que não apenas a verdade apareça, mas que a justiça seja feita. E a justiça, para ser feita, tem que condenar, tem que punir aqueles que praticaram essas atrocidades contra o ser humano. Não existe nada mais covarde do que a tortura. O torturador é, antes de tudo, um covarde, porque ele age se aproveitando da impossibilidade do outro se defender. O meu nome é Wagner Bucheb, eu sou da assessoria de comunicação da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo. Venho aqui representando o ouvidor Júlio César Fernandes Neves, que não pôde comparecer em virtude de um compromisso externo, mas achou importante a instituição, a Ouvidoria da Polícia, prestigiar o evento da posse da nova diretoria do Grupo Tortura Nunca Mais. É uma entidade histórica, fundamental, importante na luta pelas liberdades democráticas, contra o autoritarismo, o abuso, em favor dos direitos humanos, o respeito à dignidade da pessoa humana, diz respeito a uma luta do passado recente do Brasil, né, do autoritarismo, cujos aspectos mais terríveis dizem respeito à tortura, à violação desses direitos fundamentais, né? A ouvidoria é fruto dessa luta, a ouvidoria da polícia é uma conquista histórica da luta desses grupos em prol dos direitos fundamentais da cidadania, e desse modo era importante a ouvidoria aqui estar presente para prestigiar um evento tão marcante e significativo, né? Lembrar que essa nova gestão que está tomando posse vai ter a oportunidade de comemorar os 40 anos de criação dessa entidade, né? É um momento fundamental para registrar a importância de manter acesa essa chama, né? E seguir nessa luta, porque existe muito a ser avançado, a ser conquistado ainda, né? A diretoria antiga também foi uma diretoria maravilhosa, com Rose Nogueira, porque é uma amiga, uma companheira que sempre lutou contra a ditadura e continua lutando por um país melhor. Essa nova diretoria vai continuar o mesmo caminho de Rose, sabe? Nós vamos continuar lutando contra essa maldição que é os ricos, contrário aos pobres, acabando com o problema indígena, acabando com os negros, com os LGBT. Todos os grupos que são minoritários nesse país estão sendo torturados. Então nós vamos continuar essa luta, continuar a luta contra a tortura nas prisões, para que a gente construa um país digno para que todos nós possamos viver bem e felizes, com dignidade. Agora, com todos somos iguais perante a lei. Adílio Roque, apelido Gaúcho. Não, vejo com muita esperança, porque é uma entidade que, apesar de pequena, mas muito importante, com uma função muito importante de denunciar, de investigar os erros que são cometidos pela sociedade, pela estrutura de governo, por polícia, por tudo que é coisa, né? Quer dizer, eu acho muito, muito importante e tem que ficar cada vez mais eficiente, né? Sem dúvida. A tortura ainda no Brasil continua? Continua, hoje direcionada mais para o desespero da pobreza, né? Que o cara às vezes comete um crime até por necessidade, e a tortura é muito forte, a repressão é muito forte, as injustiças são muito fortes. Bom, o Grupo Tortura Nunca Mais já é um patrimônio histórico, né,
da luta pelos direitos humanos. Ele tem uma história muito grande e uma história também de parceria com outras entidades, né? Entre elas o próprio Sindicato dos Jornalistas. Por isso que eu me sinto na obrigação de vir aqui hoje cumprimentar toda a diretoria do Grupo Tortura Nunca Mais. E lembrando, né, que diversos jornalistas participaram do grupo, inclusive a nossa atual presidenta. Então essa posse hoje é simbólica desses novos tempos em que a gente precisa aprofundar esse debate dos direitos humanos, transformar isso na luta cotidiana do povo brasileiro, né? Não estamos mais procurando a redemocratização política do Brasil, mas estamos procurando a democratização das condições sociais, a democratização da sociedade, do dia a dia do povo brasileiro. Sim, este é um grande problema que ainda persiste no Brasil, da tortura, que foi transformada de um instrumento de repressão política para um instrumento do cotidiano policial. A tortura é uma mancha na democracia brasileira, a tortura é uma mácula nessa nossa construção da sociedade mais justa, que é um absurdo, ela tem que terminar. Por isso o Grupo Tortura Nunca Mais, infelizmente, sob esse aspecto, ele tem uma importância cotidiana muito grande. Quizá a gente consiga acabar a tortura para que o Grupo Tortura Nunca Mais dê um salto para que ele passe a pensar uma sociedade sem tortura e como ampliar essa sociedade, como melhorar essa sociedade, e não como combater a tortura. Essa instituição, eu vou chamar de instituição Tortura Nunca Mais, ela faz parte da história do Brasil, da memória política e da luta pela justiça em São Paulo, particularmente no Brasil. Tem hoje uma repercussão em todos os países que lutam pelos direitos humanos. O Tortura Nunca Mais, ele tem realmente uma trajetória histórica, né? Quer dizer, começou há 30 anos com a saudosa companheira Helena, não é? E que nesses 30 anos vem desenvolvendo um trabalho junto às questões dos direitos humanos, não só em relação aos presos e perseguidos políticos, mas de uma forma geral, não é? No sentido de denunciar, sabe, as arbitrariedades que se cometem não só na nossa cidade, certo, mas em todo o estado e em todo o Brasil, do qual a principal vítima desse tem sido a juventude, sobretudo a juventude pobre e negra das periferias de São Paulo. Você acredita que a tortura ainda continua no país? Ela continua, sabe? É preciso que a gente não tenha só em mente, né, a denúncia das torturas sofridas na época da ditadura militar. É preciso que a gente denuncie, né, denuncie as torturas que até hoje, sabe, vêm sendo feitas nas delegacias de polícias, certo? Nos presídios, não é isso? Quer dizer, é preciso que se acabe de uma vez por tudo, né, com essa forma de interrogar as pessoas, tá certo? A não ser através da tortura, da morte e dos assassinatos. Eu faço uma avaliação positiva, que a maior parte deles são históricos do grupo. O Clóvis, o Gaúcho, todos são históricos do grupo. Tem em torno de 10 anos, mais ou menos, mínimo que tem em torno de 10 anos no grupo, né, na atividade do grupo. A importância do Grupo Tortura Nunca Mais para a sociedade brasileira? Em todos os sentidos, porque na defesa dos direitos humanos, na defesa contra a tortura, contra a violência policial, contra qualquer coisa que prejudique o direito humano, que é um direito sagrado e mundial. A tortura ainda acontece nos dias de hoje? Acontece e acontece perigosamente em áreas policiais, principalmente, mas até em áreas domésticas, em área do povo em si, pela sua própria cultura, né? Sua cultura de violência, de tortura e até de assassinato, sem mais nem menos, assim, sem. Então isso é uma tortura. Todas essas questões faz base
faz parte da tortura. Na época dessa maldita ditadura, ela era visível, contundente e havia muito mais do que hoje até, e sem punição nenhuma, sem agressão nenhuma e sem direito nenhum. Na época dessa maldita ditadura que alguns canalhas ainda pensam em retornar ela ainda. Nós não queremos nunca que mais repita o que aconteceu com os nossos companheiros que foram torturados, massacrados e mortos pela ditadura militar. Temos vários depoimentos, várias denúncias de que continua ainda nas nossas delegacias, espalhado pelo Brasil inteiro, a tortura e repressão aos presos e todas as classes sociais. O grupo Tortura Nunca Mais tem uma importância fundamental na sociedade. Ele foi criado por um grupo de pessoas que foram presas políticas durante o regime da ditadura militar, e a questão da violência ainda persiste muito na sociedade, principalmente por mecanismos que não foram renovados e esgotados e renovados desde aquela época. Então, o Tortura Nunca Mais é formado por militantes, pessoas de alto padrão, enfim, que estão realmente comprometidas com o povo brasileiro. É importantíssimo esse grupo Tortura Nunca Mais, porque foram os lutadores pelos direitos dos trabalhadores de conquistar o seu espaço. Eu acho que o grupo Tortura Nunca Mais, ele não pode ser esquecido jamais pelos trabalhadores, por essa juventude, porque o que esses companheiros, esses camaradas sofreram na tortura, no tempo da ditadura, do golpe 64 até 85, foi demais. Prisões, tortura, sequestro de companheiros torturados, crianças torturadas, estupradas. Isso não pode acontecer mais nunca no nosso país. Então, para mim, o grupo Tortura Nunca Mais, o Fórum de São Paulo, de todos os iniciados, a ANAP, todos esses companheiros lutadores, jamais poderá esquecer do que foi a ditadura, o golpe militar no nosso país, 64 até 85. Então, tá de parabéns a nova diretoria e todos os companheiros que fazem parte dessa direção. Eu sou Camilo Tavares, diretor do filme O Dia que Durou 21 anos. Bom, eu tenho 43 anos, né? 40 anos, digamos, e conheço pouco a realidade, a história do meu país. Então, movimentos como Tortura Nunca Mais, que trazem sempre para o jovem a memória do que foi os anos de chumbo, esse terror da ditadura, são muito importantes para que a violência não continue mais na sociedade, né? A gente ainda tem muitos reflexos aí do que é a violência, então, e ela tem uma herança, né? Ela veio de algum lugar. Então, esse movimento e todos que conscientizem o jovem do que foi o passado, acho que ajudam o Brasil a ir para frente mesmo, a curar as feridas, né?